Suziane, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Borges, faço parte aí dessa turma, né, do curso sobre o fortalecimento local e inclusão produtiva, tá bom? E aí, o que eu fiz aqui para ser um pouco bem objetivo e sucinto na minha apresentação, né, em relação a essa etapa que é a apresentação dessa mini aula, tá? Eu aproveitei alguns slides da própria metodologia. Então, eu venho trazendo aqui essa importância, né, dos planos de ações dentro do propósito do curso, né, dentro da questão da inclusão produtiva, ok? As três etapas, como você sugere e pede para nós criarmos, foi o seguinte: eu escolhi o público-alvo, os parceiros estratégicos e a implantação e o monitoramento desse plano de ação, tá certo? E aí o que a gente traz aqui, né? A importância de se pensar quem são os atores locais dentro desse contexto, para que possa, junto com o SEBRAE e outras instituições, promover a inclusão produtiva, né? E algumas perguntas reflexivas, né? Quais são os principais atores responsáveis pela promoção da inclusão produtiva, tanto no âmbito local, tanto no âmbito estadual, federal, tanto no âmbito privado, tanto no âmbito público, ONGs, terceiro setor e por aí vai. Né? Como que eles podem estar alinhados conosco para que nós possamos atingir este propósito. Qual é o papel, né, da assistência social com o intuito de promover a inclusão social? Né? A assistência social, a Secretaria de Assistência Social não deixa de ser a protagonista nesse movimento. Né? E aí perguntas que nos orientam, nos norteiam. Existe uma interface entre a política de assistência social e as políticas de emprego, trabalho e renda em âmbito local? Como essas políticas possibilitam o enfrentamento ao problema estrutural da falta de trabalho e renda para essa população em situação de vulnerabilidade, né? E aí, todo esse cenário legal está previsto lá na Constituição Federal, né? Cria-se no artigo 203 a lei, a LOAS, que é a Lei 8742 de 1993, ela diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem principal objetivo: promover a integração das famílias em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho. Então, essa é a lei legal amparada que a gente vai atuar e trabalhar aí juntos com os municípios, visando a inclusão produtiva dessas famílias. Quem seria o nosso público-alvo? Uma outra pergunta aqui interessante. O plano de ação terá um público-alvo específico ou será abrangente, destinado a qualquer pessoa ou somente famílias em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade social? Aí é um trabalho a ser feito junto com a Secretaria de Assistência Social para nós definirmos o público-alvo correto do nosso trabalho, do nosso foco, quem nós devemos atingir no âmbito local. Né? Aqui a gente traz alguns exemplos desses públicos-alvo, né? E outros. Né? Os inscritos do Cade Único, beneficiários do Bolsa Família, moradores de comunidades periféricas, favelas, comunidades quilombolas, mulheres, catadores de materiais recicláveis, egressos do sistema prisional, migrantes, agricultores familiares e outros. Então aqui a gente traz um cenário do que é público-alvo nosso, que nós devemos atingir especificamente dentro da inclusão produtiva, que é essa metodologia que o SEBRAE está levando para a ponta, está levando junto aos municípios através desses planos de ação. Em seguida, como seria essa divulgação desse plano, né? Quais ações são necessárias para a realização do plano, né? Como alcançar as pessoas com os programas de impacto social, se muitas vezes elas os desconhecem, então tem que ser feito um trabalho muito minucioso no sentido de divulgar, de tentar atingir esse público-alvo do plano de ação. Os parceiros, quais seriam os parceiros estratégicos nessa empreitada? Como eles podem contribuir? Como se organizar para estabelecer e fortalecer cada vez mais essas parcerias estratégicas em âmbito local, em âmbito estadual e em âmbito federal, não é mesmo? Alguns exemplos, a gente tem aqui as secretarias municipais, faculdades, centros comunitários, as organizações da sociedade civil, cooperativas, associações, igrejas, Sistema S, empresas locais, ONGs, terceiro setor e por aí vai. São inúmeros os parceiros estratégicos que podem nos ajudar aí
a atingir o objetivo do programa. Quais seriam os recursos envolvidos? Né? De empresas privadas, nesse caso através de responsabilidade social empresarial, recursos do terceiro setor, tanto de agências nacionais ou internacionais, recurso público de entes federativos, centralizados ou descentralizados, e financiamentos por meio de bancos e organizações internacionais e também nacionais. Em seguida, a gente faz todo o trabalho de implantação e monitoramento. Né? E tem uma pergunta muito interessante, duas delas, que diz o seguinte: quais fatores são essenciais para que esse plano seja implantado? E o que é necessário para monitorar esse plano de ação? Né? Não adianta a gente só planejar e apenas ficar no papel. Essas ações elas precisam sair do papel e serem colocadas em prática e serem monitoradas para ver se está dando certo, se está atingindo um resultado. Se caso não esteja conseguindo atingir o resultado esperado, a gente tem que fazer, voltar e ver onde é que a gente está errando para fazer essas melhorias e esses ajustes, ok? E é isso. Eu trouxe aqui um pouquinho, eu passei um pouco do tempo, peço desculpas, mas ficou muito apertado em 5 minutos. Então eu trouxe aqui alguns slides, escolhi essas 3 etapas que eu acho de fundamental importância, ser bem trabalhada, ser bem elaborada. E eu finalizo aí com esse último slide, onde traz aí algumas imagens interessantes da inclusão produtiva de pessoas, de jovens, de senhores, de idosos, de pessoas que precisam gerar renda, gerar ocupação, trabalho para se viver de uma maneira digna no nosso país. Tá bom? Espero ter atendido aí o solicitado do curso. A gente se vê em breve. Muito obrigado.